Olá pessoal, Professor Lucas aqui e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer referência de livro nas normas ABNT. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de ensinar métodos automáticos de gerar referência ABNT. No entanto, quando a referência é de livro, existem diferentes nuances e é melhor primeiro explicar a norma ABNT e depois, quando a gente vai gerar a referência automática, a gente já fica esperto para gerar a referência certinho. Então primeiro eu vou ensinar como ficaria fazendo no braço pela norma ABNT e depois eu mostro como gerar a referência automática. Então vamos lá, supondo que a gente está lendo esse livro aqui do Maurício Trachtenberg, Administração, Poder e Ideologia, supondo que a gente leu e citou ele lá no nosso trabalho. E nós queremos gerar referência lá no final. As informações da referência vão estar aqui nessa página. Com essas informações, vai gerar a referência. Eu já deixei aqui no Word o modelinho de como é a referência. Aqui está exatamente o que diz a norma ABNT. Deve colocar sobrenome do autor, nome do autor, título do livro, subtítulo, se houver, a edição, se houver, cidade da publicação, editora e ano da publicação. Então, vamos gerar passo a passo essa referência para ver como ficaria. Então, primeira coisa, coloca o sobrenome do autor em letra maiúscula, que é Trachtenberg, vírgula, o nome do autor, no caso, Maurício. Beleza, coloca ponto e o título do livro, que no caso é Administração, vírgula, Poder e Ideologia. Aí a gente coloca ponto. Se tiver subtítulo, colocaria. Se não tiver, não coloca. A edição, no caso, vamos ver lá qual é a edição. A edição aqui é a terceira edição. A cidade é São Paulo. A editora é Unesp, o ano 2005. Então vamos preencher essas informações lá na nossa referência. Então a edição, ela é a terceira edição. Então a gente coloca 3.ed. O ED aqui é minúsculo. E a cidade da publicação. No caso é São Paulo. Colocamos São Paulo, 2 pontos e o nome da editora. A editora é a editora da Unesp, vírgula, e o ano da publicação. No caso é 2005. O título do livro a gente coloca em negrito e tá pronta a nossa referência. Agora, vamos supor que tivesse um subtítulo nesse livro. Como ficaria? Colocar aqui, repetir, vou colocar aqui no final do título, tirar o negrito, colocar 2 pontos e vamos supor que tivesse o seguinte subtítulo aqui: Crítica à Teoria Geral da Administração. Vamos supor que esse fosse o subtítulo. Então, coloca 2 pontos sem ser negrito e o subtítulo: Crítica à Teoria Geral da Administração. Beleza? Então, assim ficaria o subtítulo. O subtítulo, se houver, ele é um elemento obrigatório da referência. Então, a gente tem que colocar. Beleza? Mesma coisa é a edição. Se houver edição do livro, é obrigatório colocar. Então, é um elemento obrigatório, deve constar. Agora, vamos supor que esse livro tenha mais de 3 autores. Como ficaria? Coloquei um exemplo aqui fictício. É um livro com 4 autores: Maurício Trachtenberg, José Alves, Ricardo Santiago, Pedro Souza. Coloca o nome do autor, 2 pontos e coloca o outro nome do autor. Sobrenome em letras maiúsculas, vírgula, o nome, primeira letra maiúscula, as outras minúsculas. Separa cada autor um ponto e vírgula, beleza? O que a norma ABNT fala? Quando for mais de 3 autores, pode utilizar a expressão et al. A expressão et al. Significa e outros. Então, é Maurício Trachtenberg e outros. É uma expressão latina que se refere a outros. Coloca essa expressão em itálico por ser uma expressão latina. Então, o et al. Vai em itálico. O ponto aqui a gente não coloca em itálico. O Trachtenberg aqui vem primeiro porque ele é o primeiro autor. Isso aqui não é a ordem alfabética, né? É a ordem de autoria, que consta no livro. A ordem que vem no livro é a ordem de autoria. Então, Trachtenberg é o primeiro autor, José Alves é o segundo autor, Ricardo Santiago o terceiro, e assim sucessivamente. Então, pode substituir, desde citar todos os autores, coloca a expressão et al. Então, até aqui, eu mostrei as diferentes formas de referência de livro. Agora eu vou ensinar como fazer elas automáticas. Então, a gente abre o Google e vai digitar More, M-O-R-E, UFSC, é U-F-S-C, Universidade Federal de Santa Catarina. Dá um Enter e clica aqui no primeiro link. Na data de hoje tem esse recado aqui: estamos trabalhando para atualizar o More conforme a nova norma de citação, a NBR 10.520/2023. Essa norma de citação sofreu uma alteração agora em 2023, mas não interfere nada nas referências. Então a gente clica aqui em monografia no todo para fazer a referência do livro. Clica em monografia no todo, livros. Aqui já vai abrir para elaborar a referência e a gente vai passo a passo. Escolha uma coleção de referências. É quando a gente já tem um cadastro aqui no site, salva nossas referências. Como a gente não tem, vamos fazer sem cadastro mesmo, que dá para fazer igual. Forma abreviada para mais de 3 autores. É aquela expressão do et al. Coloca se tiver mais de 3 autores. Como não tem, só um autor ali o livro. Vou colocar aqui não. O título do livro, vou transcrever aqui: Administração, Poder e Ideologia. Local, a cidade é São Paulo. Eu vou colocar aqui. Número de páginas, volumes ou folhas, não vou colocar porque é uma informação extra, não tem necessidade. Online, vou colocar não, porque a gente está supondo que lê o livro físico. O tipo de autor, uma pessoa física. Informar a quantidade de autores, no caso é um autor. O subtítulo, transcreve aqui se houver. Perceba que aqui no subtítulo não tem esse asterisco que nem tem aqui na editora. Consegue gerar aqui pelo More uma referência sem o subtítulo. Mas perceba que se o livro que você está fazendo a referência tiver o subtítulo, ele é uma informação obrigatória. Assim como
número da edição, igual eu mostrei lá no modelo de referência. No caso, o livro que eu estou utilizando, ele não tem subtítulo, então eu não vou colocar. A editora, vou colocar aqui a editora da Unesp. Série, não precisa colocar. Responsabilidade intelectual, o autor da obra. O autor, Maurício Trachtenberg. Número da edição, terceira edição. Perceba, mesma coisa com o subtítulo. Aqui não tem o asterisco, consegue gerar a referência aqui sem colocar o número da edição. Mas a norma ABNT menciona que o número da edição é obrigatório se houver, entende? Então por isso que se tiver, tem que colocar, é obrigatório. O ano é 2005 e notas, por exemplo, tradução, não tem, então eu vou deixar em branco. E vou clicar aqui para gerar referência e citações. Vai carregar a referência e citação, referência gerada com sucesso. Perceba que está igual a que a gente viu lá no Word. Vou levar para lá. Aqui também gera citação, mas lembre-se que houve uma atualização da norma ABNT sobre citação e aqui ainda não foi atualizado. Mas a referência está tudo certo. A gente pode levar lá para o Word e já colocar a nossa referência aqui. Vai estar tudo certinho. Beleza? Eu ensinei passo a passo como fazer de acordo com a norma ABNT no braço. Ensinei também o método automático. Falei o que a gente precisa ficar esperto na hora de fazer pelo método automático, que é o subtítulo e a edição, que são elementos obrigatórios e que no caso a gente consegue gerar lá pelo Mori. Tem que colocar essas duas informações, mas se a gente não colocar e houver no nosso trabalho, a gente está fazendo errado. Acredito que tenha sanado a maior parte das dúvidas. Se ainda persistiu alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que dentro da medida do possível estarei respondendo. Esse vídeo facilitou a tua vida. Deixa um like aí e se inscreva no canal. Um abraço